poderão ver de maneira livre. I believe that it's better for everyone, and it's easier to see this way. Vamos abrir a palavra de Deus. So let's open the Word of No God. Evangelho de Mateus, capítulo 7, Gospel of Matthew. verso 15 a 23. Gospel of Matthew, chapter 7, verses 15 to 23. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. We're going to read the Word of God now. E quero que você esteja atento, I want you to pay close attention, porque é o momento que nós vamos ouvir a voz do Senhor, because in this moment we will hear the voice of God através do Espírito Santo de Deus. through the Spirit, through the Holy Spirit. E nós vamos ler então 2 versículos em português, 2 versículos em inglês. So we'll read 2 verses in Portuguese and then in English. Quando lermos em inglês, os que têm a Bíblia em inglês vão ler com Rômulo. So if you have the English Bible, please read with me when it is time. Verso 15 e 16 comigo, toda a igreja. Acautelai-vos. Mateus capítulo 7, verso 15 a 23. Está no boletim, o texto. Leamos. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Nem não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? In thy name done many wonderful works? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work in iniquity. Nós estamos vendo esse cartaz espalhado pelos Estados Unidos. We see these pamphlets thrown around in the U.S. O dia do julgamento está vindo, maio, dia 21. that the day of judgment is coming on the 21st of May. E por incrível que pareça, está escrito aqui em amarelo, né? A Bíblia não diz nada, coisa alguma, né? And it is incredible because the Bible doesn't speak about any of this. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse outdoor é o que está escrito aqui. A Bíblia garante isso. And what amazes me is that here you see that it says that the Bible guarantees this. Também tem esse anúncio mesmo, anúncio, porém, agora no carro, né? And there's also an announcement, but now in a car. Tem você ouvido alguma notícia importante? Fim do mundo, né? Já está quase. And that you see here that it announces the end of the world.
E novamente você vê no lado direito, a Bíblia garante isso. And again, you see on the right side that the Bible guarantees this. E no lado esquerdo você vê, isso começa em maio, dia 21. And you see that on the left side it says it will start 21st of May. Também, o fim do mundo está quase, né? Harold Camping. And also it says the world is coming to an end, almost coming to an end, says Harold Camping. Toca a trombeta, alerte o povo. Está ali Ezequiel 33:3. It says in Ezekiel, play the trumpet because he's coming back. No dia do julgamento, dia 21 de maio. That the day of judgment is coming, the 21st of May. E outra vez está escrito, a Bíblia garante isso. And once again it says the Bible guarantees this. Nós acabamos então de ler Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23. We just finished reading the Gospel of Matthew chapter 7, 15 through 23. Onde Jesus começa exatamente dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas. Where Jesus talks, it says, beware of false prophets. O que é que nós acabamos de ler nesse texto aqui então? Foi um alerta sobre os falsos profetas. So what we just read here was a warning about the false prophets. Exatamente. Deus está nos alertando sobre os falsos profetas. God is warning us about the false prophets. E essa é a mensagem que vamos pregar hoje com base nesse texto. And this is the message we will preach based on this text. E eu quero que você então diga comigo o tema da mensagem que está lá na tela. Alerta sobre os falsos profetas. So this is the main idea of our service today, a warning about false prophets. Outra vez, alerta sobre os falsos profetas. Once again, a warning about false prophets. Nesse texto de Mateus capítulo 7, 15 a 23, Jesus faz aqui uma advertência surpreendente. So, in this text, Matthew chapter 7, 15 to 23, Jesus speaks something of that is a great cause. Esse cartaz que eu mostrei para vocês aqui, de três maneiras, não é a primeira vez que isso acontece no mundo. These pamphlets you see, it is not the first time that this has happened in the world. Muitas pessoas já tentaram marcar a volta de Jesus em outras ocasiões. Other people have tried to set a date for the return of Jesus. Mais de centenas Hundreds of people have. de profecias, Prophecies, mas que elas não vêm de Deus. but they do not come from God. Como também essa que vocês viram no início, Just like this one that you saw in the beginning. também não vem de Deus. It also did not come from God. Então, com base no tema da mensagem de hoje, alerta sobre os falsos profetas, So, the base will be this text about the warning about false prophets. Jesus quer nos ensinar aqui coisas tremendas. Jesus wants to teach us tremendous things. E eu quero deixar com os irmãos, e também para o meu coração, três coisas importantes nesse texto. And I want to leave to you, brothers, three important things. A primeira lição que eu quero deixar com a igreja, The first lesson I would like to leave with you. você pode ler comigo? Alerta quanto à apresentação deles. Qual é a apresentação deles? Disfarçado. The first lesson will be a warning of their presence. Olhe novamente para a Bíblia Sagrada. Look once again to the Bible. E olha o que diz o versículo 15. Se você quiser ler na tela também está lá. Né? O que é que diz a palavra de Deus no versículo 15? Vamos ler juntos? Acautelai-vos ou guardai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. You can see in verse 15, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Então Jesus nos alerta que a primeira arma que eles usam é o disfarce. So the Lord tells us that the first thing that they use, that they try to disguise themselves. E o texto diz que eles se apresentam disfarçados em ovelhas. And the Bible says that they come disguised as sheep, Mas eles são lobos roubadores. but they are wolves. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? So what is Jesus trying to tell us here? É que o falso profeta, ele consegue com tremenda sutileza So the false prophet appears as a good person, ele consegue inserir os seus ensinamentos, and he is able to give forth his teachings, as suas doutrinas, his doctrines, só que elas não têm base na Bíblia Sagrada. but they have no base in the Bible. Então Jesus diz que eles se apresentam disfarçados em ovelha.
So Jesus says that they are disguised as sheep. Ou seja, as pessoas veem ele como ovelhas, So people see them as sheep, mas aquilo é só um disfarce. but it's only a disguise. Mas por dentro eles são lobos, esse Jesus. But inwardly, they are wolves. Então o texto começa dizendo: acautelai-vos desses homens, desses falsos profetas. So the verse begins by saying, beware of false prophets. Então, o falso profeta, ele é falso. So the false prophet is false. Ele usa da falsidade, He uses false things, false porque doctrines, ele se apresenta disfarçado. because he presents himself in a disguise. Ele se mostra não como uma pessoa real, mas disfarçado. He doesn't show himself as a real person, É exatamente como o diabo faz. just like Satan does. A Bíblia diz que o diabo transforma você em anjo de luz. The Bible says that Satan will appear as if an angel of light, Mas ele não é um anjo de luz, é o diabo. but he is not an angel of light. Então as pessoas são enganadas facilmente. So people are tricked easily. E é assim que os falsos profetas conseguem, então, atrair muita gente. So this is how false prophets are able to attract many people. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, In 1 João capítulo 4, versículo 1, 1 John chapter 4 verse 1, a palavra de Deus nos alerta sobre algo tremendo. the word of God tells about something tremendous. João mostra nesse texto aqui como nós podemos distinguir ou discernir o que é verdade e o que não é. John explains to us how we will know when something is false. Você pode ler comigo, está na tela o versículo, ou a sua Bíblia na sua mão. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. This text, I have a different version. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. O que o Senhor está dizendo para nós aqui? What is the Lord trying to tell us here? Quando você ouvir alguém pronunciar a palavra de Deus, When you see somebody pronouncing the word of God, ele está dizendo para você ver de onde está vindo essa fonte. he's asking you, what fountain does this come from? De onde está vindo essa inspiração dele? Where is this inspiration coming from? É para você examinar se isso provém de Deus. It's for you to examine if it comes from God. Porque os falsos profetas, eles se apresentam como ovelhas. Because the false prophets represent themselves as sheep. E por eles se apresentarem disfarçados, And coming out in a disguise, dá uma impressão que de fato eles falam da parte de Deus. it gives you an impression that they speak of the word of God. Mas a Bíblia me alerta, então, para eu examinar se a fonte de inspiração de fato é da Bíblia. But the Bible tells me to see if their fountain of inspiration comes from the Bible. Se é do Espírito Santo. If it comes from the Holy Spirit. Porque muitas pessoas podem falar as coisas em nome de outras coisas. Because many people may say something in the name of other things. Talvez em nome de anjos. Maybe in the name of angels. Lembra o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas? Remember what Apostle Paul told to the Galatians? Ainda que vier um anjo do céu Even comes an angel from heaven e disser outra coisa além do que eu já falei, and says anything that has nothing to do with the word of God, e vai além do que eu falei, and says other things. o que diz a Bíblia? What does the Bible say? Seja anátema, não seja ouvido, não seja recebido, seja recusado. The Bible tells us to not pay attention to it, to reject it. Então esse texto nos mostra como discernir o espírito da verdade do espírito do erro. So the text tells us how to distinguish the good spirit and a bad spirit. Se você olhar no versículo 5, If you look in verse 5, há uma outra coisa interessante que João nos ajuda a discernir se eles são de Deus ou não são. there's another way that John teaches us how to do this. Você pode ler comigo? Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. They are from the world, and they speak of people that are from the world, and that's why people from the world listen to them. E se você olhar esse texto em 1 João capítulo 4, And if you look at this text from the 1st of John, você vai ver aí João dizendo que aqueles que confessam a Jesus como Messias, that those that confess that Jesus as a Messiah, ou seja, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, that Jesus Christ is the Son of God, que é o próprio Deus que veio a esse mundo, that is God that came to this world. então João diz, esses são de Deus. And John says, these are the people that are from God. E aqueles que confessam o contrário, que não creem nisso, And those who preach the contrary, eles não são de Deus. they're not from God.